Meus amigos e amigas, o Evangelho desta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, é um trecho bem pequeno do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 11 a 13. Apenas 3 versículos, mas que trazem um acontecimento muito importante. Os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram: Senhor, nós queremos ver um sinal do céu para que a gente acredite no Senhor. E Jesus simplesmente os ignorou e disse: a esta geração não será dado nenhum sinal. E diz o evangelista então que ele entrou na barca e foi embora para um outro lado, né, da cidade. O que nós podemos entender desta passagem? Jesus simplesmente disse: não adianta conversar com esse povo. Eu já fiz tantos milagres, eles já viram tantos milagres que eu fiz, já ouviram falar de tantos milagres. Eles querem um sinal do céu? O que eles querem? Eles querem que eu faça o mundo acabar para eles acreditarem? Eles querem que eu faça mais o quê? Isso faz lembrar, meus irmãos, uma frase de Santo Inácio de Loyola que dizia o seguinte: para aquele que crê, não é preciso prova nenhuma, milagre nenhum. Mas para aquele que não crê, não são suficientes todos os milagres que puder fazer. Não é? Numa outra versão desse mesmo acontecimento do Evangelho, lá em São Mateus, por exemplo, né, Jesus disse que, falou para eles também o seguinte, né, a vocês só será dado o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no interior daquele peixe enorme e depois ele foi jogado na areia e foi, né, pregar o Evangelho em Nínive, assim o filho do homem, depois de ficar 3 dias no seio da terra, vai ressuscitar. Então, o único sinal que vai ser dado para vocês vai ser esse. Não há sinal maior do que esse, a ressurreição do próprio Jesus. Por isso que ele colocou isso para os fariseus. Para nós também, nós devemos entender isso, nós não devemos basear a nossa fé simplesmente nos milagres. Claro que Deus deixa acontecer os milagres para ajudar a nossa miséria, a nossa fraqueza. Mas, acima de tudo, a nossa fé tem que ser baseada naquilo que está na revelação de Deus. Ou seja, aquilo que está nos evangelhos, aquilo que está na Bíblia toda, aquilo que a igreja nos ensina e aquilo que a tradição da igreja trouxe até nós. Os santos padres da igreja, os gigantes da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? O São Gregório Magno, São Leão Magno, São Gregório de Nícia, São Basílio, São Jerônimo, né? O Santo Irineu, esses grandes homens da igreja que estiveram ali tão perto dos discípulos e que trouxeram a nós, né, a chamada tradição apostólica, aquilo que os apóstolos aprenderam com o Senhor e trouxeram até nós. É isto, meus irmãos, que nós temos que entender. A fé não é sentimentalismo. A fé não é um romance. Não, a fé é uma adesão da vontade, iluminada pela inteligência, para crer na revelação de Deus. Deus não pode errar. Jesus não se engana e não engana ninguém. Então, nele nós confiamos 100%, sem medo de, né, errar. São Paulo dizia: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Ok? É assim que nós devemos viver. Viver baseado naquilo que o Senhor ensinou, que a igreja nos ensina, esta é a nossa fé. E como dizia Santa Teresa d'Ávila, nesta fé eu quero viver e eu quero morrer. E assim, meus irmãos, nós seremos felizes. E faremos muita gente feliz.